E o Sintonize com Cristo está no ar. Louvando a Deus, Simone Duarte, um testemunho do poderoso agir de Deus, o doutor Hildebrando da Costa Marques e sua esposa, doutora Meire da Costa Marques. Na reflexão, pastor Genival da Silva Rodrigues, da Igreja Presbiteriana de Rondonópolis. É já já. Sintonize com Cristo deste sábado celebra o nascimento de Jesus. E nada melhor do que ouvirmos Simone Duarte. Louvemos ao nosso Deus. Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vai roubar a minha fé em ti.
Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Continuando nesse clima de Natal, de muita alegria, louvemos ao Deus da nossa salvação. Louvemos a Jesus, o nosso Salvador. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E após o intervalo, nós voltaremos com a entrevista com o Dr. Hildebrando da Costa Marques e sua esposa, Meire da Costa Marques, onde veremos um testemunho do poder de Deus. É já já. Neste fim de ano especial, queremos expressar nossa sincera gratidão por escolherem Restaurante Churrascaria Amigão. Com imensa alegria e gratidão, a família Amigão deseja a todos os clientes e amigos um Natal repleto de luz e um ano novo cheio de felicidade. Restaurante Churrascaria Amigão, Avenida Jules Rimet, 223, 99937-5181. Quer deixar o seu carro novo de novo? Venha para Car Wash Express. Trabalhamos com ducha rápida, lavagem completa e detalhada, higienização, hidratação para bancos de couro e muito mais. Deixe o seu carro nas mãos de quem entende. Venha nos conhecer. Car Wash Express.
no posto Santa Elisa, cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. 65 Car Wash Express. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E o programa Sintonize com Cristo deste sábado está abençoador. Nós estamos recebendo, neste dia, dois amigos queridos, o juiz Hildebrando da Costa Marques, que é juiz da 3ª turma recursal dos Juizados Especiais, e sua esposa, que é advogada, é presidente da AMIS, Câmara de Mediação e Arbitragem. Muito bem-vindos ao programa Sintonize com Cristo. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui. Obrigada. E hoje nós estamos num bate-papo muito especial, tocante, e que de fato vai falar ao nosso coração, ao seu coração, você que é ouvinte da Rádio Cuiabana FM 105.1 e que está nos assistindo aí no nosso canal do YouTube. Nós hoje vamos falar do poder de Deus. Nós vamos falar da transformação que Deus efetua quando Ele assim quer. Quando nós estávamos pensando sobre esse momento, esse bate-papo, veio à minha memória alguns textos bíblicos, dentre eles, o impossível para os homens é possível para Deus. Nós sabemos que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, e nós vamos ver isso aqui. Nós vamos começar esse bate-papo com o presbítero Hildebrando, que além de juiz de direito na sua igreja, é presbítero. Então, meu irmão, por favor, comece contando essa história de milagres do Senhor. Pois não, Anaíra, realmente é uma satisfação poder falar disso, porque a gente sabe que quando a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta situações que nos parecem fora de controle, o homem tem essa questão de ter o controle das coisas, né? Sim. E quando a gente experimenta situações em que a gente não tem controle nenhum, são momentos especiais em que Deus age na vida da gente. E, recentemente, há uns 2 ou 3 anos, eu venho vivendo um momento como esse, que foi o momento da doença, né? Quando a gente é tocado na saúde física, aí a gente realmente sente o baque, sente o golpe, né? E ainda mais quando se trata de uma doença tão grave como a que foi a minha, que foi câncer, né? Câncer de pulmão. Então, a gente viveu isso no período da pandemia, já era um período complicado, um período difícil, porque todos vivendo aquela situação toda da pandemia, mas a gente já começa a ver a mão de Deus desde o início, desde esse momento. Porque talvez se fosse em outro momento, eu não teria descoberto a doença e eu iria descobrir já no momento em que eu estivesse muito mais avançado, talvez já com sintomas gravíssimos e sem solução. Mas a verdade é que durante a pandemia eu senti uma tosse, só isso, nada mais que isso. E em razão daquele clima exatamente da pandemia, você não podia espirrar, você não podia tossir, porque todo mundo achava que era Covid, né? Que era isso, que era aquilo. Então havia todo um clima em cima dessa situação, né? E em razão disso, para mim aquilo era uma coisa natural, uma tosse normal, o nosso clima aqui é propício para isso. Mas, como sempre, a nossa bênção, que é a esposa, né, ela está sempre atenta, né, sempre vigilante, sempre alerta. Sim. Né? E ela, meu amor, você está com essa tosse, isso não está estranho, vai olhar, vai que é uma Covid, você pode se complicar, pode contaminar outras pessoas, então vai fazer o exame.
Eu meio chateado, né? Claro, os homens não sempre gostam chateado, muito né? dessa coisa, né? Não gostamos desse negócio de médico, né? Muito chateado, fui lá fazer o exame de sangue do Covid, deu negativo, ainda trouxe para ela, falei, tá aí, ó, não tenho nada, estou muito bem e tal, doença nenhuma, nada me pega, olha a soberba humana, né? Engraçado, curiosamente, naquele ano minha filha estava fazendo 15 anos. E poucos dias antes a gente estava numa conversa no café da manhã e ela olhou para mim assim, pai, o quê? Vou fazer 15 anos, pai. Eu nunca vi você doente. Eu falei para ela, eu não fico, filha. Porque realmente lá em casa passava gripe, passava virose, tudo. Nunca peguei nada. Saúde de ferro. Então, para mim, aquilo era mais uma situação dessa daí, que passageira. E trouxe o exame para mim e falei, olha aqui, não tenho nada. Aí a tossinha continuou. Aí ela ligou para a médica dela e falou, Márcia, olha, essa tossinha dele tá estranha. Tá? Aí ela perguntou, olha, ele foi ao PA? Eu falei, foi, fez o exame e trouxe esse exame de sangue. Não tem nada de Covid. Mas não fizeram uma tomografia de pulmão nele? Aí ela falou assim, não. Eu falei, mas como que não faz? Eu vou passar o pedido, manda ele voltar lá, tem que fazer isso, não é brincadeira, porque senão a hora que for fazer, se for uma Covid, pode estar complicado, vai dar um problema. E eu fui fazer. Aí fui no laboratório no Jardim Cuiabá, fiz o exame sábado de manhã, me lembro como se fosse hoje, porque são coisas que você não esquece, né? Estive lá no sábado de manhã, fiz o exame. Os médicos sempre mandam o radiologista manda você aguardar um minuto para ver se as imagens ficaram boas e tal. Me mandou aguardar. Eu aguardei, ele voltou e disse, olha, nós vamos precisar repetir o exame com contraste. Falei, quer ver que eu vou estar com Covid mesmo? Você não imagina uma coisa dessa, Jamais né? outra coisa, né? Aí voltei, fiz o exame com contraste, saí, quando foi 2 horas da tarde, voltei para buscar o resultado. E como todo ser humano curioso, né? Resolvi abrir ali mesmo na recepção do laboratório o exame. E quando eu abro, tá lá o relatório do radiologista dizendo que tinha uma massa sólida no pulmão, já com tamanho muito grande, múltiplos nódulos em volta, metastático, enfim, sabe? E que ele não poderia afastar neoplasia. Então, naquele momento, eu vou ser honesto para vocês, eu não tinha uma parte do meu corpo que não tremesse. Todas as carnes do meu corpo tremeram, porque o meu pai morreu de câncer de pulmão. E nós vivemos isso na família. Então, ele descobriu, mais ou menos na mesma época que foi o meu diagnóstico, dele foi em julho, o meu foi finalzinho de junho, entrando em julho, e ele em outubro estava morto. Foram 3 meses. E foi no mesmo pulmão, no mesmo lugar, assim, parecia, a tomografia que eu olhava parecia que era a dele. Tudo muito semelhante, e aquilo realmente foi um baque. Eu fui para casa, eu só conseguia pensar em como que eu ia contar aquilo para minha esposa e para meus filhos. Essa era a minha maior preocupação. Naquele momento, a minha dificuldade era chegar em casa e contar para eles o que se passava. E quando ele chegou por lá, Meire, como é que foi isso? Assim, você já foi perguntando se estava com Covid ou coisa do tipo? Eu perguntei, deu Covid, seu teimoso? Ele falou, mãe, amor, é muito pior que isso. Eu falei, como assim pior? Aí ele deu, eu acho que eu tô com câncer. Eu falei, como? Aí entrei em desespero, na hora eu falei, não, calma. Liguei pra Márcia, que também é da nossa igreja, Márcia Yamamoto, que é a minha ginecologista. Falei, Márcia, o Idebrando fez a tomo e deu um negócio aqui, parece que é câncer. Então eu mandei para ela na hora, ela me retornou e falou assim, minha amiga, você está preparada? Aí eu falei, o que foi, Márcia? Ela, Meire, tudo indica que é câncer. Pode ser uma tuberculose, pode ser fungos, mas as características do nódulo de câncer. Eu vou mandar para um Oncomed, um amigo da Oncomed ligar, já vou marcar para terça-feira para o Idebrando ir lá imediatamente. E na hora, o chão caiu, abriu. Eu falei, meu Deus.
E comecei a entrar em desespero, daí eu me lembrei na hora, eu falei assim, Márcia, o nosso plano de saúde, aí já começa o milagre. O nosso plano de saúde cobre os grandes hospitais de São Paulo. E em maio, em fevereiro, e o Debrando tinha cancelado o plano de saúde, porque a gente tinha Unimed, Sim. e eu tinha feito para o escritório um Sul América. E vinha pagando muitos anos, nunca precisou. Ele falou, mas esse valor tá um absurdo. A gente vai, contenção de despesas, nós vamos... Sim. Eu falei, Debrando, mas no meio de uma pandemia, era fevereiro, tinha dado primeiro lockdown e tal. Eu falei, não é hora disso. E eu tenho um problema na coluna, eu falei, se eu precisar de uma cirurgia, se eu precisar de alguma coisa agora, não é hora. E ele, homem, não, sim, nós vamos cancelar. E cancelou o plano. Sei. E quando foi maio, aqueles sistemas de resgate do plano de saúde, eles ligaram e falaram, olha, por que vocês deixaram o plano de saúde? O plano falou, tá impossível o valor, e se a gente desse um desconto? Deu um desconto, assim, considerável. Sim. Ele falou, olha, minha mulher tá o tempo inteiro e eu não dormia. O Espírito Santo me incomodando. Esse plano de saúde é um problema, como que vocês fazem isso? E eu acordava e todo dia, amor, não tá certo, por que você fez isso e tal? E ele chegou em casa e falou, olha, eles no sistema de resgate deram um desconto considerável, eu mandei e-mail para dizer se voltava sem carência nenhuma, eles me devolveram dizendo que não há problema, que era só pagar o boleto, eu já paguei, tá aqui, jogou em cima da cama, final de maio. Olha isso. E aí quando a Márcia me ligou, eu falei, Márcia, esse plano cobre os melhores hospitais de São Paulo. Ela falou, amiga, vai agora. Já vou consultar uns colegas meus de São Paulo para ver quem pode atender. E aí nos direcionou a um cirurgião oncológico de São Paulo. Mas antes disso, que você me perguntou, agora fazendo só esse preâmbulo, você entender que o Senhor, ele começou a agir desde o plano de saúde, e depois você vai entender por quê. Mas a hora que ele me falou isso, aí a Márcia foi cuidar disso, de um médico em São Paulo, que ela foi uma bênção naquele momento da nossa vida. E eu fui e falei para o Debrando, amor, não vá para a internet, porque senão você vai assustar e tal. E eu fui para a internet. Não, mas eu faço o que eu falo, eu faço o que eu faço. Mas ele também foi para a internet. E a gente não tinha ainda comentado assim com os nossos 2 filhos. E eu entrei em desespero, tem um escritório em casa que a gente acabou... Só um minutinho. A essa altura, eles ainda não sabiam, os meninos? Não Entendi. sabiam. Certo. E aí eu entrei, nós 2, ele ficou no quarto e eu fiquei no escritório, entrei no escritório, e cada pesquisa... Só ia gigantando o problema. Eu fiquei desesperada. Foi o desespero. Aquele desespero que você fala, meu marido vai morrer. Porque era assim, 3 meses de vida, 4 meses de vida. E eu fui ficando desesperada, e num dado momento, eu caí de joelho em desespero. Eu falei, Senhor, eu tenho o Senhor, não tenho mais nada. Porque é vida e é só milagre. Eu sei que o Senhor pode usar os instrumentos, o Senhor pode usar o homem, o Senhor pode usar tudo, mas é o Senhor que eu apelo. Então me dê um sinal, porque até agora tudo que veio é só horrível. Então me dê um sinal que o Senhor é que está no controle disso, que eu sei que o Senhor está no controle de tudo, mas um sinal de que o meu marido vai receber o seu milagre. E naquele momento eu em choro, eu não enxergava nada, eu teclei no computador assim, remédio para câncer de pulmão. E aí veio Tagrisso, uma revolução no câncer de pulmão. E naquele momento eu saí correndo, aí eu li a pesquisa, e a pesquisa falava que era revolucionário, a cura, e eu entrei no quarto e o Debrando estava tremendo, ele tremia. E nós 2 nos abraçamos e a gente começou a tremer que você não parava. Era uma crise tão grande que eu fiquei 4 meses que nada, massagem, remédio para torcicolo, tudo não parava, de uma crise nervosa. E a gente começou a tremer, e não conseguia, os 2 se seguravam. Daí eu falei, amor, tem cura. E aí, em desespero, a gente se abraçou ali, e a gente precisa contar para os nossos filhos, e como que a gente vai fazer e tal. Aí nós chamamos os meninos, eles choraram, a gente chorou.
E nisso a Márcia já providenciou o médico e aí a gente foi para São Paulo. E aí você, que é nosso telespectador do Sintonize com Cristo, vai segurar a emoção e ficar com um pouquinho aí pacientemente esperando, que já já nós voltamos para dar continuidade a esse momento em que nós estamos aqui também muito emocionados com o pouco que já ouvimos. Já já voltamos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Neste fim de ano especial, queremos expressar nossa sincera gratidão por escolherem Restaurante Churrascaria Amigão. Com imensa alegria e gratidão, a família Amigão deseja a todos os clientes e amigos um Natal repleto de luz e um Ano Novo cheio de felicidade. Restaurante Churrascaria Amigão, Avenida Jules Rimet, 223, 99937 5181.
Quer deixar o seu carro novo de novo? Venha para Car Wash Express. Trabalhamos com ducha rápida, lavagem completa e detalhada, higienização, hidratação para bancos de couro e muito mais. Deixe o seu carro nas mãos de quem entende. Venha nos conhecer. Car Wash Express. No posto Santa Elisa, cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. 65999566151. Car Wash Express. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Nós voltamos nesse momento de entrevista, de testemunho, em que Deus traz vida onde aparentemente a morte já estava instalada. Nós agradecemos a Deus pelo presbítero Hildebrando, sua esposa Meire, por estar aqui conosco no Sintonize, compartilhando esse milagre do Senhor. E nós vamos continuar. Por gentileza, Meire, pode dar continuidade ao momento em que foi necessário, então, compartilhar com seus filhos a situação. Aí a gente chegou e o Hildebrando estava muito mais racional, né? A gente se recobrou, voltou, aí chamamos nossos filhos, mas aí choramos os 4. A gente é muito grudado, né? E eles tiveram uma maturidade naquele momento, mas depois a gente viu que, na verdade, eles se recolheram, né? Com o tempo a gente percebeu isso. E eu também tive que falar, Senhor, me dê forças, porque o Hildebrando já estava passando aquilo, né? Enfrentando o que era o pior. E eu falava para o Senhor, eu falava, Deus, mas é o meu marido, é o companheiro da vida, é o meu marido. E eu sempre, todas as vezes que eu orava, eu falava, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu não sei o que vai ser a minha vida. A gente é muito grudado. E é um casamento na rocha mesmo, um casamento de unidade, né? E eu fiquei em desespero, a gente foi para São Paulo, aí, amor, fala a sua experiência quando a gente foi lá com o médico, que não foi nada boa. Então, aí em São Paulo, logo que eu cheguei, nós fomos encaminhados por um cirurgião torácico, a doutora Márcia nos encaminhou para ele, para fazer uma primeira análise, né? Sim. E aí, ali, quando nós entramos no consultório do médico, ele olhou para mim assim, aí ele olhava para nós, olhava para o exame que nós tínhamos mandado pela internet, olhava para mim, olhava para o exame. Eu falei, mas esse exame é seu? Eu falei, aquele exame é meu. Nossa, mas eu achei que ia entrar um cara destruído aqui pelas imagens que eu estou vendo aqui. Você está super bem. Eu falei, doutor, eu não sinto nada. Eu fazia academia, corria, não tinha sintoma nenhum. Não tinha nada, absolutamente nada, não tinha nada. Aí ele olhou assim e falou assim, olha, essa imagem aqui, ela sugere um tumor de pulmão, sugere um fungo, sugere uma tuberculose. Na minha análise, num primeiro momento, o top 1 da lista era o câncer de pulmão. Mas olhando para você, eu até já mudo minha impressão. Eu acho que não deve ser. Deve ser outra coisa, porque você está muito bem para estar com um tumor desse aqui. Mas só a biópsia vai dizer. E aí nós internamos, fui fazer os exames e confirmou. Né? Era um tumor, um adenocarcinoma, células não pequenas e tal, já estágio 4, ou seja, terminal, inoperável, sem nenhum recurso, nada para fazer. E aí ele nos encaminhou, então, ao oncologista, sim, que é o que me acompanha até hoje. Quando nós fomos ao consultório do oncologista, nos apresentamos e ele olhou os exames e aí ele nos passou a realidade, né? Falou assim, olha, um câncer de pulmão, estágio 4, é inoperável, não há o que fazer e tal.
aí você faz a pergunta que você não devia fazer, né? Aí você Porque a gente tinha combinado que ele não ia fazer. Mas a gente não resiste, né? Aí, doutor, qual é o prognóstico? Prognóstico? Bom, sendo bastante honesto com você, eu vou fazer o que eu puder para te segurar 2 anos vivo. Mas não sei como você chega lá. E cada um é cada um. Eu estou falando de ciência, do que a gente vê de casos passados, mas cada um é cada um. Mas aquilo pra gente, né? Foi uma coisa tremenda. Aliás, né? não dá nem para imaginar. Eu Foi entrei em muito... desespero na hora. Eu olhava pra ele, e todo mundo já me olhava, os médicos, coitado. Eu sentia isso, e via a nossa união. Olha a viúva. E via a nossa união, cada um que entrava, as enfermeiras, tudo. E no dia que o Hildebrando foi fazer a broncoscopia, eu me lembro, e é a primeira vez que eu falo sobre isso, mesmo, acho que é a primeira vez também que eu dou esse testemunho, porque é sempre o Hildebrando que dá o testemunho. E eu lembro que o Hildebrando foi para fazer a broncoscopia, era no dia do nosso aniversário de casamento. A gente estava fazendo 28 anos de casado, 28, 27? 26. E eu entrei em desespero e eu fiquei sozinha, eu descia e foi no Einstein, eu agradeci, eu falava, Deus, eu nunca pensei que eu fosse estar aqui. Então eu agradecia pelos detalhes, eu agradecia pelo hospital, eu agradecia, mas parecia um filme, cheio de gente, aquelas pessoas nenhum ligando para ninguém, porque cada um tá com seus problemas, e tem uma praça linda lá embaixo, eu sentei na praça e eu não parava de chorar. E ninguém para acolher. E nisso eu subi e eu fui pro quarto, e quando eu cheguei no quarto eu caí de joelho. E eu orava. E eu falava, Jesus, opera meu marido agora. É o Senhor, por meio do Espírito Santo, vai lá. E eu fui tomada pelo Espírito Santo de uma forma, eu e ele, só naquele momento eu senti. E na hora eu fiquei assim, e tem coisas que a gente não acredita, e o Espírito Santo, eu comecei a fazer assim, eu balançava a minha cabeça, eu senti o corpo do Hildebrando inteirinho, e eu fui sentindo aquela sensação do Espírito Santo, e a hora que acabou me deu uma paz, mas uma paz que eu não tinha encontrado em nenhum momento. E ele tinha ido acabado para lá. O Hildebrando, a hora que a gente descobriu no sábado, até terça-feira, ele já tinha emagrecido acho que uns 4 quilos. O emocional 4, 5 já tinha exercido. Ele já estava tudo, pálido, né? eu já via palidez nele, e aquele desespero, e realmente é esquisito, parece que você descobre, o negócio toma conta, assim. Sim. E aí, quando ele voltou para tomar banho, amor, aconteceu algo lá dentro. Eu senti que eu fui curada. Eu falei, é verdade, você foi curada. E a gente se abraçou, deitou e ficou ali naquele sofá. Eu deitada no colo dele, veio o médico, entrou. Falou, mas eu achei que eu ia entrar aqui, vocês tivessem acabados. Conversou com a gente, ficou rindo e tal. E assim, meio sem entender. Como assim? A gente sentia que os médicos não entendiam. Primeiro, como que a gente estava tão em paz. E era uma paz que a gente chegava a ponto de olhar para o outro e falar, será que a gente não está sendo irresponsável? Inexplicável, né? Será que a gente não está sendo irresponsável? E aí começa todas outras histórias, né, amor? Isso, né? E o interessante desse dia é que, como a broncoscopia, que é para fazer a biópsia, ela é com anestesia geral, né? Você apaga. E nesse dia, a hora que eu voltei da anestesia, a sensação que eu tive foi exatamente essa. Eu falei, algo aconteceu. Eu entrei de um jeito, mas saí de outro. Eu entrei de um jeito, mas saí de outro. Eu senti a mão de Deus ali movendo as coisas. Sem saber, mas no exato momento em que você estava lá fora pedindo essa intervenção do E a igreja, Senhor, né? A nossa igreja estava em oração. Era irmãos todo momento mandando pastor. Tinha gente de outras igrejas, e católico e tudo. E mandava as mensagens, eu tô orando pelo seu marido. Gente chorando, eu tô orando. Aí a gente vê a importância do ministério de intercessão. Porque realmente as pessoas não têm noção, às vezes, da importância que isso faz para quem está recebendo. É tão bom você saber que há pessoas orando por você, que estão lá dedicando um tempo para se preocupar com você e pedir a Deus por você. E aí você sente o amor dessas pessoas e isso te dá uma força muito grande.
Então, a partir dali, a gente voltou para consulta e o médico, assim, ele, claro, dentro do que a ciência diz para ele, e as perspectivas não eram boas mesmo, nunca foram. E quando nós chegamos lá para conversar com ele, a Meire falou para o médico, quando ele deu aquele prognóstico muito ruim, né? Sim. E ela falou para o doutor, e o Tagrisso? Que foi o remédio que Deus falou para ela em Cuiabá, né? Sim. E aí, pode falar. Eu gosto de contar essa parte pra gente ver que homem é homem, mas é Deus que faz a obra. E eu peguei aquela na minha simplicidade, a gente pesquisou, aí o Debrando foi pra pesquisa. Ele entrou na pesquisa, ele viu o que tinha sido aprovado pela Anvisa, daquele remédio. Então, a gente sabia da pesquisa. A gente estava fazendo mestrado na época, então a gente estava muito familiarizado com essa coisa de pesquisa e tal. E ele entrou, foi na pesquisa. Então, a gente veio com dados de pesquisa científica. Sim. E eu falei para ele, doutor, eu mandei para ele manda para mim. Aí eu mandei no WhatsApp dele, ele falou... mas isso aqui é um outro tipo de... Esse remédio... Aí a gente foi descobrir que para cada câncer tem um tipo de tratamento. E ele falou assim, olha, o Hildebrando vai ser por terapia-alvo. Nós vamos fazer... Vai ser, não. Primeira luta é saber qual o tipo de tratamento. Se for por terapia-alvo, que é diferente de químio, rádio... e que a gente descobre isso com um exame específico, o Debrando sabe o nome? Painel genético. Nós vamos mandar isso daí, quando voltar vai descobrir. Então, a primeira vitória de vocês é saber se for uma mutação específica. E aí ele mostrou pra gente, ele falou, são 100 mutações, 100 e poucas mutações, mas nós vamos pesquisar primeiro essas 50 que são as mais comuns. E aí ele mostrou, tinha os códigos, tudo. Aí eu falei, doutor, e eu tinha mostrado para ele a pesquisa, e o Debrando tinha falado, já foi bem substanciado, né, com a pesquisa, e falou para eles assim, para ele falou, não, mas não, eu acho que o do Debrando não é esse, não. O que tá com ele, pelas características, e ele fez assim um círculo no que ele acreditou que fosse o do Hildebrando. Aí eu peguei e falei assim, qual é o Tagrisso, doutor? Aí ele falou, é esse aqui. Aí estava mais em cima, ele circulou. Mas eu não acredito que seja. E aí eu falei, Senhor, fui embora. Não falei nada para ele. E nem para o Hildebrando e nem para ninguém. E aí nas minhas madrugadas, o Senhor me acordava para orar. E eu falava, Deus, foi o Senhor que me mostrou esse remédio. Foi no meu desespero. Deus confirma. Para eu ter paz, para eu continuar com essa paz. E chorava. Chorava e falava, Deus. E uma amiga minha me sustentava em oração, que ela tinha tido câncer, a Nancy. E era ela que era o meu conforto. Eu ligava para ela mandava louvor, ela é adventista, ela me mandava aqueles louvores adventistas, um louvor, outro louvor. Orava, amiga, é assim, amiga, você vai passar por isso. E me sustentando em oração. E nós duas, eu chorava com ela, chorava no banheiro e não chorava para ele. E não chorava para os filhos. Sabedoria. E ficava ali, e aí, enfim. Aí, né, amor, nós fomos no doutor. Exato. Aí, quando foi uma semana depois, ele falou, você volta aqui para pegar o resultado do painel genético. E quando nós chegamos, a gente ficava na recepção aguardando. Aí, ele veio, eu tinha saído um pouquinho. Aí ele veio e perguntou, Meire, cadê o Hildebrando? Eles vêm buscar a gente na recepção, né? Cadê o Hildebrando? Aí eu falei, ele já tá voltando aqui, ele tá vindo. Só tenho boas notícias. Ele tinha ido orar. Eu preciso orar. Ele tremia, ele tava amarelo. Eu falava, meu Deus do céu. E ele já tinha emagrecido. Eu olhava pro rosto dele e falava, meu Deus. Em desespero, porque ele foi desconfigurando. Sim. Muito rápido. Então, aí ele falou assim, só tenho boas notícias. Aí a Meire olhou pra ele e falou assim, doutor, é aquele remédio, né, doutor? Ele falou, é o Tagrisso. Porque quando meu Deus fala, ele fala, não, né? O primeiro, ele ficou assim, né? Aí ele falou assim, deu positivo para uma mutação, então o tratamento muda tudo. Eu falei, qual o remédio? Ele, o Tagrisso. Aí eu, glória a Deus. Ele não entendeu nada. Confirmado. Ele não entendeu, porque a gente só contou isso muito tempo depois. E aí eu sei que daí, mas mesmo assim, eu falei assim, ei, doutor, então agora tá tudo resolvido, né? Ele falou, não.
começo. É assim, porque o Tagrisso é o seguinte, ele é um inibidor de EGF, ele vai ter uma ação aqui, só que é o seguinte, esses tumores, eles são inteligentes. Então, esse remédio ele tem uma validade. Então, ele dura o efeito dele em torno, em média, 18 a 20 meses. Que foi o que durou a pesquisa. Acompanhou aquelas pessoas por 18 meses. Então, depois desse período, o tumor faz uma nova mutação e aprende outro jeito de crescer. Então, ele volta a crescer. Então, quer dizer, aquilo assim, era uma boa notícia, porque o tratamento que eu ia enfrentar era simples, era um comprimido por dia. Olha isso. E nada de quimioterapia, nada de nada, na paz, né? Mas a gente já saiu dali feliz, porque Deus já estava começando a mostrar, que fala, olha, a minha mão está sobre vocês se acalmem. E já naquele momento, a calma que a gente sentia, vinha muito também, Deus colocou uma frase na minha mente, que é a frase que eu passo para as pessoas que enfrentam essa situação, que é a frase que Ele me deu de presente. E o que veio à minha mente foi o seguinte, Deus falando para mim, falando, se for a tua hora, não tem médico que te salva. Se não for a tua hora, não tem doença que te leva. Então, isso, assim, aquilo batia no meu coração, eu falava assim, olha, eu sou crente, presbiteriano, eu creio na soberania de Deus, então a soberania de Deus só serve para os outros, não serve para mim? Como assim? No meu momento? No meu momento? Então não, então peraí. Quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Então, se Deus disse que este é o meu momento, não adianta eu brigar com Ele, eu vou. É isso mesmo. Mas se não for, pode vir a doença que for, que não vai me levar. Não há como isso acontecer. E isso nos dava muita paz. Isso nos dava muita paz. E aí Deus continuou comprovando o milagre dele, porque eu comecei a tomar o remédio e com 30 dias eu voltei lá para fazer uma tomografia. Isso encurtando muito a história, porque a história é muito longa. Mas voltei com 30 dias para fazer a primeira a tomografia de acompanhamento. O laudo do radiologista, parecia que eu estava enxergando o rosto dele com um olho estatelado desse tamanho assim. Porque do jeito que ele escreveu, exuberante redução do tumor principal. Redução dos nódulos auxiliares e a metástase que estava na pleura já quase desaparecendo, e ele escrevendo isso no laudo, e quando eu levei o laudo para o nosso oncologista, ele olhava aqui e falava, nossa, mas que resposta maravilhosa que você teve, o tumor principal já tinha desaparecido mais de 50% e os outros tudo já estavam sumindo e tal, e ele falou, mas que resposta espetacular. Olha, eu estava programando fazer um novo PET scan, que é um exame mais detalhado, né? Sim. Com 6 meses, mas eu vou fazer com 4. Eu vou fazer com 4, porque... Tem o protocolo, né? Ele falou, Só não, que fugiu do protocolo. Eu vou fazer com 4, porque está uma resposta O protocolo agora era celeste. muito O maravilhosa. protocolo era do rei. E aí eu sei que quando foi com 4 meses, eu voltei para fazer o PET scan. Voltei para fazer o PET scan e eu lembro até hoje da cena, o médico olhando para o PET scan, assim, porque a mesa dele é como nós estamos sentados aqui, né? Ele ali, eu e a Miri aqui, só que ao contrário, eu sento daquele lado e a Miri aqui, né? Normalmente. E eu tô ali, ele tá, o computador dele aqui, ele passando com o mouse, assim, olhando o computador. Gente, o PET tá lindo. O PET tá lindo. O PET tá lindo. O PET tá lindo. Sumiu. E aí eu carrego essa imagem comigo. Eu não sei se a gente consegue mostrar. Depois ele põe. Talvez ele consiga colocar, Aqui. né, Newton? Você olha aqui. Então, isso era a primeira imagem do tumor. Então, a primeira imagem aqui, eu tomando grande parte do pulmão, metástase e tudo, isso no dia 2 de julho. Aí no dia, olha aqui, em novembro, 9 de novembro. Mesmo. Completamente limpo, não tinha nada. Maravilhoso. E o médico ficou encantado e falou assim, nossa, foi uma resposta muito firme, muito forte, muito impressionante e tal. E dali pra frente, Deus foi mostrando. Ele ainda falou assim, olha, eu vou te fazer uma radioterapia, vamos dar um tiro de canhão nesse negócio aí, porque se ficou alguma célula aí, nós vamos matar ela com a radioterapia. Ele falou, Debrando, só vou fazer porque você tá aqui dentro do Einstein. Se fosse qualquer lugar, não vai fazer. Vou brincar com esse câncer, não. Vou dar um tiro de canhão. Dr. Gustavo Schwarzman.
É um médico maravilhoso. Depois virou nossa amiga até, né, amor? A gente vai pra lá... Como não criar este vínculo depois de uma história dessa? Não, e aí ele falou assim, olha, eu vou dar um tiro de canhão nesse tumor. E aí eu falei assim, era novembro, eu falei, mas doutor, como que é isso aqui? Ele falou, você vai fazer de 30 sessões mais ou menos, 25 a 30 sessões, vai demorar uns 45 dias, porque você faz durante a semana, descansa no final de semana. E eu falei, tá, mas doutor, mas nós estamos em novembro, eu posso vir fazer isso em janeiro? Porque aí eu tiro férias, eu venho com a minha família, a gente se estabelece aqui, para eu poder ter esse apoio da família e tal, e fazer. Não, tranquilo, tá controlado. Você vai lá, conversa com a radiologista, a doutora Ana Cristina, que ia fazer tudo. Fui lá, conversei com ela, ela falou, não, tudo bem. Só que é o seguinte, você precisa vir aqui 7 dias antes de fazer a radioterapia, porque nós precisamos fazer uma tomografia de simulação, que é como nós vamos fazer o planejamento da incidência dos raios da radioterapia e tal. Eu falei, não, sem problema. Aí quando foi dezembro, nós chegamos lá finalzinho de dezembro, depois do Natal, fiz a tomografia de simulação, fomos viajar para uma ilha lá para passar o ano novo. Quando foi dia 7 de janeiro, eu voltei para o Einstein para fazer a radioterapia. Estou sentadinho lá na recepção, aguardando a primeira sessão. Aí a recepcionista vem, senhor Debrando? Sim, a médica quer falar com o senhor. Aí eu me senti Pedro andando sobre a água, e aí você olha, você desvia o olhar e afunda, né? Aí você fala, nossa, apareceu alguma coisa. Ai, que meu homem de pequena fé. E aí vem aquela dor, aquela coisa, o que a médica achou nessa tomografia? Apareceu algum negócio e tal, não sei o que lá. Aí ela chamou a minha médica e falou, não, olha, eu quero falar com vocês, porque assim, para vocês não estranharem, a gente ia fazer de 25 a 30 sessões. Só que é o seguinte, na tomografia de simulação, eu não estou conseguindo achar nem onde era. Então, eu ia ter, eu falei assim, se eu fosse mandar vocês fazer aqui, eu não teria como, porque eu não sei onde mais que era o negócio. Eu vou pegar pela primeira. Eu vou pegar outra que tem para poder fazer, mas eu não vou mais fazer 30 em você, não. Eu vou fazer só 5, só porque você está aqui. Senão eu ia te mandar embora. E você vai fazer 5 sessões. Porque o Gustavo quer que faça. Então, mas você vai fazer 5 e tá de alta, vai embora. Aí eu falei, mas foi só comemoração, comemorando, tá saindo de lá. E assim foi, 5 sessões, não tive efeito colateral nenhum de quimioterapia, não tive efeito colateral nenhum de remédio. Você nem tomou quimio, né? Radioterapia. Não, o remédio é uma o remédio é uma quimioterapia oral, mas né? Então, eu não tive efeito colateral de nada, só bênção. Eu usava remédio de pressão, deixei de usar. Emagreci 14 quilos, mudei minha alimentação. A minha glicose, que era alta, assim, batendo na trave para ser diabética, voltou para os níveis de normalidade. Ou seja, como a Bíblia promete, o que Deus faz, ele não faz igual, ele faz melhor. Então eu voltei melhor do que eu estava antes. Eu voltei mais magro, com mais força, e sem tomar remédio nenhum. O único remédio que eu tomo, até hoje eu tomo o remédio, porque o médico disse que ele não é louco de tirar. Ele falou, ninguém experimentou tirar, porque Vou ninguém... esperar alguém tirar. Ele falou, ele é pesquisador, professor de mestrado do Einstein, um meninão, competentíssimo, né? E que tem sido nossa bênção, né, amor? Eu sempre falo assim, lembra daquele detalhe lá do plano de saúde? Aí as pessoas falam, tá, mas foi no Einstein. Eu sempre oro assim, o Deus preparou a condição de ter o plano de saúde. Deus preparou o Dr. Gustavo formar. Deus preparou, eu sempre falo assim, o cara que descobriu o remédio, que é uma equipe, e eu ia orando, agradecendo, assim, quando eu estava lá naquele momento, eu falava, Senhor, e até hoje eu falo, o Senhor preparou o pesquisador, o Senhor preparou o Einstein um dia, o Senhor, então em tudo é a mão de Deus. Então, e Ele preparou tudo isso porque Ele ama o Hildebrando e ama a mim. E o do plano de saúde, quando a gente foi, aí o plano de saúde negou o remédio, e eu falei, eu vou comprar o remédio, que eu teclei no computador, era 32 mil a caixa de um mês. Aí a gente correu, comprou, precisava na hora, e eu tive que entrar na justiça, entrei, imediatamente deu a liminar, o Hildebrando, que quem é da área jurídica sabe disso, em 2 semanas
já nos procuraram para um acordo, fizemos acordo e o nosso objetivo é que eles que fosse confirmado por sentença, porque daí se muda a jurisprudência alguma coisa, a gente estaria livre, porque é um remédio altíssimo. Então, todo o tratamento custeado pelo plano de saúde que Deus tinha lembrado lá atrás. Então, a mão de Deus foi do começo ao fim. E no meio do nosso desespero, o Hildebrando desenvolveu uma pneumonia da broncoscopia e entrou no hospital muito sério, lá naquele comecinho. E eu me lembro que uma amiga, a Nancy, falou, amiga, tem se chama Spa Vida Natural, que é cuidado pela igreja adventista, que é em São Roque. E ela falou assim, vai para lá, porque lá é tudo natural, você vai para esse momento de vocês. E a gente até ali foi cuidar de Deus. É uma clínica de tratamento natural, porque os adventistas têm esse negócio na doutrina deles, da alimentação. Exato. E a gente foi para lá, junto com os nossos filhos, demos atenção aos nossos filhos, tivemos a oportunidade de ter psicólogos lá dentro, todos crentes, o doutor Benício e a doutora Abigail, médicos crentes. Todo momento que a gente ia fazer qualquer procedimento na gente, tudo natural, eles oravam, tudo orando. A gente tinha culto todo dia. Então, a gente estava num momento tão desesperador, e o Deus de detalhe, ele deu tantos detalhes na nossa vida, que mesmo no momento da tortura, do desespero, é torturante. A gente tinha paz e Deus ia colocando os detalhes. Ia colocando uma pessoa, um médico que orava e falava, Deus pode contornar isso. Aprender a alimentação, que o Senhor nos deu os remédios que é pela alimentação, uma alimentação mais saudável, a educação física. Então, tudo isso Deus foi nos dando para hoje a gente olhar e falar, o Deus colocou a mão em cada detalhe dessa cura, para a gente não deixar nenhuma dúvida que foi Ele. Crédito a nenhum outro que não seja Ele. Exatamente. Bem, nós gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo, porque com certeza a história foram pequenos detalhes, mas que entendemos que a mão de Deus de fato fez isso. O Senhor disse, quero, fica limpo. E assim aconteceu. Nós gostaríamos de deixar com vocês as nossas considerações finais, para depois partirmos para o intervalo, por gentileza. Então o que eu quero deixar para as pessoas aqui marcado é exatamente que essas experiências que Deus nos proporciona, porque a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas. Então, muitas vezes as pessoas se questionam, né? Como Deus permite que isso aconteça na minha vida? Você olha em volta e fala, por que eu? Por que comigo foi acontecer um problema desse? E às vezes a gente perde a bênção porque a gente olha para o problema. Então, quando a gente tira o olho do problema e olha para o Deus que abençoa e que resolve todas as coisas, que pode tudo, a perspectiva muda. E aí você entende que aquilo que você passou, na verdade, foi um privilégio. Porque foi a oportunidade que você teve de ter uma experiência com Deus e de poder olhar para Deus como Jó aprendeu a olhar. Senhor, eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho experiência com o Senhor. O Senhor é um Deus real. Eu senti a tua mão na minha vida no momento que eu precisei. Aleluia. Então, realmente, jamais te abandonarei, nunca jamais te deixarei. Deus está conosco em todos os momentos e principalmente os momentos difíceis. Quando a gente acha que não pode, aí é que Deus age, para que não haja dúvida de que foi Ele quem agiu e que a gente possa testemunhar do nome dEle. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Toda a honra e toda a glória a Ele. Esse Deus é esse Deus mesmo. Detalhe, a importância da família, né? A importância de uma família que dá o sustento, né, amor, no momento. Em oração, os meus filhos foram uma bênção. Depois disso, os professores vinham dando os retornos, dizendo que teve prejuízos mesmo, emocionais, de desespero. Mas a gente orava juntos, tudo junto com a minha mãe, a família orando, a igreja orando, a importância da intercessão, a importância de um vídeo de oração, a importância de uma música. Olha, eu ouvi hoje, eu estou te mandando uma música. Então, assim, um hino, foi maravilhoso. Então, a nossa experiência é a experiência do Deus de detalhe.
E saber também que se nós não pudéssemos estar testemunhando isso hoje, que é muito melhor, a gente saberia que era a hora. Então, e a gente não sabe a hora. Então, o detalhe é que a gente não sabe a hora. Então, é pedir, é orar, é interceder, é agradecer. E eu me lembro que no momento mais difícil, o Hildebrando falou assim, amor, um irmão que já faleceu, inclusive de câncer, que vinha se arrastando, ele ligou para o Hildebrando e falou assim, Hildebrando, Deus não quer o seu resto. Eu fui para a igreja por causa de uma pregação sua. E eu me lembro que você falou que um dia você queria ser pastor. Então, e você falou que ia ser quando você se aposentasse. Você já não deixa o resto. Então, Deus só está antecipando. E no mesmo dia ele se matriculou e agora está colando grau agora, né, amor? Benção, vai colar Deus. grau em teologia e é um homem de Deus. E eu sei que tudo isso foi para nos acrisolar, nos formar e saber que Deus pode. E falar para as outras pessoas, dizer assim, olha, ora, dependa de Deus, desvia o olhar. Mas se Deus também quisesse levar, não tinha, era a vez. Mas compete a nós dependermos dele e dizer, Jesus, me dê da tua paz. Então foi isso que a gente fez, né, amor? E a gente não é melhor que ninguém, e a gente sabe que foi, na verdade, soberania de Deus. Sim. Graça pura. Graça imerecida. A Deus toda a glória, todo louvor, toda adoração, que você tenha sido edificado nesse dia, porque nós aqui já fomos edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Partimos para um rápido intervalo e já voltamos. Neste fim de ano especial, queremos expressar nossa sincera gratidão por escolherem Restaurante Churrascaria Amigão. Com imensa alegria e gratidão, a família Amigão deseja a todos os clientes e amigos um Natal repleto de luz e um ano novo cheio de felicidade. Restaurante Churrascaria Amigão, Avenida Jules Rimet, 223, 99937-5181. Quer deixar o seu carro novo de novo? Venha para Car Wash Express. Trabalhamos com ducha rápida, lavagem completa e detalhada, higienização, hidratação para bancos de couro e muito mais. Deixe o seu carro nas mãos de quem entende. Venha nos conhecer. Car Wash Express. No posto Santa Elisa, cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. 65999566151. Car Wash Express. Milton Car, mecânica de excelência é aqui. E mais, oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Queremos convidá-lo a, nesse momento, parar tudo o que você estiver fazendo para ouvir a mensagem de Deus, que no dia de hoje vem lá de Rondonópolis, com o reverendo Genival da Silva Rodrigues, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis. Vamos ouvir o que Deus tem para nós no dia de hoje. Olá, meus amados irmãos, ouvintes da Rádio Cuiabana FM 105.1 e também aos meus irmãos internautas que têm acessado o canal Sintonize com Cristo através do YouTube. É um prazer imenso, é uma alegria imensa nesse instante eu me dirigir a vocês através destes meios de comunicação para compartilhar uma breve mensagem, uma breve devocional
extraída das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor. Mas antes eu quero aqui manifestar a minha gratidão à pessoa que me fez o honroso e também desafiador convite de preparar esta devocional para compartilhar com os irmãos através desses meios de comunicação. Eu estou me referindo à pessoa da missionária Anaí. É uma irmã em Cristo Jesus, por quem eu e a minha família temos um carinho muito grande. Nós a amamos e tivemos o privilégio de, em uma determinada parte da nossa caminhada cristã, nós fomos liderados pela missionária Anaí. Pessoa muito responsável, temente a Deus, muito aplicada em proclamar o Evangelho de Cristo, honrar o nome do Senhor. Então, ao receber este convite desta pessoa tão importante para a minha vida e para a minha família, eu não poderia me recusar de atender a esse convite e também, é claro, falar das maravilhas de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante. Então, nesse instante, meus amados irmãos, eu quero me dirigir a vocês, convidando-os a fazer uma breve reflexão na palavra do nosso Deus. E o texto do qual eu quero aqui compartilhar com os irmãos alguns pontos importantes se encontra no Salmo de número 40. É um texto bem conhecido por todos nós, posso assim dizer, mas nem por isso é um texto que devemos considerar impróprio ou um texto em desuso por conta da nossa familiaridade com ele. Muito pelo contrário, quanto mais familiar nós nos tornarmos com a palavra do Senhor, melhor ainda para nós e, é claro, colocando em prática em nossas vidas. O Salmo 40, nos versículos de 1 a 3, nós podemos encontrar lições preciosíssimas para as nossas vidas, principalmente nesses dias difíceis que nós vivemos, tantos desafios, tantas lutas, tantos obstáculos de diversas naturezas, e nós precisamos mais do que nunca depositar a nossa confiança no Deus soberano, o Deus que reina, o Deus que governa absolutamente todas as coisas, inclusive a nossa vida. Meus irmãos, o texto sagrado da palavra do Senhor, no Salmo de número 40, versículos de 1 a 3, o salmista no passado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele compôs este cântico dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Meus amados irmãos, quando nós lançamos os nossos olhos para esse texto e observamos atentamente o que o salmista quer nos ensinar, através desta experiência que ele viveu com o Senhor, nós podemos com certeza ter o nosso coração, a nossa alma animada e reanimada no Senhor para continuarmos a nossa caminhada cristã, independente dos desafios, das lutas que nós possamos enfrentar no nosso dia a dia. O texto ele fala de confiança em Deus e o salmista está aqui manifestando a sua bem-aventurança por ter sido atendido pelo Senhor quando ele enfrentou um momento de dificuldade, de risco, onde a vida dele estava correndo perigo. Mas ele lembrou-se do Senhor na situação em que ele estava. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor graciosamente, poderosamente e bondosamente atendeu o salmista e lhe deu alívio daquele momento de angústia, de aflição. Quando nós olhamos para esses primeiros 3 versículos do Salmo 40, nós podemos basicamente pontuar a priori 3 lições importantes extraídas desse texto, através do qual nós podemos ter a nossa fé fortalecida em Deus e em Cristo Jesus.
Em primeiro lugar, é que o Deus, o qual o salmista está se referindo, se reportando a ele e contando das maravilhas que ele fez, ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que ele está atento para o que acontece com as nossas vidas. O salmista ele diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Enquanto o salmista estava esperando, ele teve uma outra ação, não só esperar confortavelmente ou independente da situação que ele estava, mas o salmista, enquanto esperava, ele clamava ao Senhor. Isso nos leva a pensar que a oração ela é útil, ela tem o seu lugar precioso na nossa vida em toda e qualquer situação. E ainda mais lembrando que nós devemos nos reportar ao Senhor através da oração, orações de vários tipos, de vários modelos, a oração de petição, a oração de gratidão, a oração de invocação, a oração de louvor. Então, há várias maneiras de nós nos dirigirmos ao Senhor através da oração. Portanto, meus amados irmãos, ao analisarmos este primeiro versículo do Salmo 40, nós identificamos o salmista fazendo esta afirmação de que o Senhor, Ele é o Deus que ouve e Ele é o Deus que se importa com as nossas vidas. Uma segunda verdade que nós podemos extrair, destacando desse texto, é que o salmista ele afirma no versículo de número 2 que o Senhor o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama e colocou os seus pés sobre uma rocha. Quando nós olhamos para essa afirmação do salmista, nós detectamos aqui como uma segunda verdade importante, que o nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas, Ele não é apenas o Deus que ouve e que vê, mas Ele é o Deus que intervém. Perceba que a afirmação tirou-me do poço de perdição, do tremedal de lama, tem a ideia de alguém que de fato estende a sua mão e resgata alguém ou algum objeto que estava em uma situação de risco, onde esse elemento, por seus próprios recursos, não conseguiria sair. Essa é a afirmação do salmista, que o Deus que intervém é o Deus que vem ao nosso encontro de acordo com o seu poder, com a sua grandeza e nos socorre nas nossas necessidades e principalmente nas necessidades mais difíceis que nós mesmos não conseguimos sair delas. Quando nós associamos esta afirmação do salmista com a nossa vida quando nós éramos escravos do pecado e pelos nossos próprios méritos e pela nossa própria justiça, nós não conseguiríamos sair daquela condição de escravidão. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se inclinou para nós, porque o Senhor, Ele interviu nas nossas vidas e Ele nos resgatou da escravidão do pecado. E por meio da pessoa de Cristo Jesus, Ele nos conduziu de volta à comunhão com Ele. Portanto, meus irmãos, esta é a segunda verdade que nós destacamos nesse texto. O Deus que o salmista está afirmando aqui, que é o Deus que nós cremos que é o nosso Deus, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que intervém. E uma terceira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, extraída desse texto, é que o salmista nos diz no versículo de número 3, que o Senhor, Ele colocou nos lábios do salmista um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor, e ele diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quais são essas coisas que o salmista está dizendo, que serve de estímulo, que serve de motivação para que outras pessoas venham a confiar no Senhor? É exatamente a experiência que o salmista passou por uma situação dramática, uma situação de risco, mas ele clamou, ele esperou no Senhor. O Senhor manifestou-se poderosamente ao salmista e o tirou daquela situação. E colocou nos seus lábios, então, um cântico de alegria. Isto é, restaurou a sua felicidade. Por isso, o salmista diz: estas coisas servirão de testemunho para outras pessoas confiarem no Senhor. Perceba que este cântico ao qual o salmista está se referindo, não se trata de uma música onde o salmista ele deveria fazer sucesso
pela sua habilidade artística de compor e de cantar uma linda canção com uma linda melodia. Mas o salmista está se referindo aqui a um cântico, a um testemunho da manifestação do poder de Deus na sua vida. Portanto, meus amados irmãos, analisando esse texto, considerando estas verdades inconfundíveis de que o Senhor, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê as nossas vidas em todo o tempo, Ele é o Deus poderoso, é o Deus que intervém nas nossas vidas com poder e com graça, Ele é o Deus que se importa com as nossas emoções e, portanto, Ele tem sim o desejo, o interesse e o poder de restaurar a nossa felicidade. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos e esse é o Deus que nesta manhã eu convido você para voltar-se para Ele em oração, em louvor, em adoração, bendizendo e louvando esse Deus que é o nosso Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus e lhe conceda que você cresça na graça e no conhecimento desse Deus, que é bondoso, que é gracioso, que intervém e que cuida de você. Amém. E o Sintonize com Cristo deste sábado está chegando ao seu final. É claro que nós temos muito que agradecer. Agradecemos a Deus que tem permitido esse momento em que nós podemos glorificar o seu nome, em que nós podemos testificar da sua presença em nossas vidas. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, Milton Car e Restaurante Amigão. Agradecemos a você, o nosso ouvinte, da Rádio Cuiabana FM 105.1 e também aos nossos internautas que estão ligadinhos e aquele que ainda não se inscreveu no canal, hoje é o dia. Não perca essa oportunidade e colabore para que o nosso programa continue crescendo a cada dia. Agradecemos a todos os que participaram conosco de forma muito direta. Agradecemos Simone Duarte, Reverendo Genival, queremos agradecer o Dr. Hildebrando Costa Marques e a Meire. Muito obrigada por estarem conosco e fazerem desse programa o penúltimo programa do ano. Um programa maravilhoso em que vimos que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis, é o Deus que realiza todas as coisas. Entreguemos, pois, a nossa vida em suas mãos e o mais Ele fará. Vamos continuar louvando com Simone Duarte e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor para mim. Mesmo sem Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino
assim. Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir, e eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem